Bom, pessoal, vamos lá então dar continuidade à nossa aula, ok? Na última aula fizemos um quiz aí para tentar entender o que é uma linguagem literal e uma linguagem figurada, ok? Vamos lá então, ponto 10. Cuidado com as alegorias, com as filosofias e fábulas de pregadores não experientes, tá? A partir do princípio de que o pregador é simplesmente inexperiente e não uma pessoa que quer enganar, ok? Pregadores não experientes podem alegorizar, criar interpretações pessoais. Alegorizar é criar, adaptar o seu contexto, com uma interpretação fora do contexto apresentado pelo autor. Tá? Antes de ir aos exemplos, eu quero dar só um exemplo meu, tá? A respeito disso. Nos primeiros meses de seminário, você fica maluco para pregar, né? Você tem ali você passa por processo de aprendizado, né? Que é aquele processo que quando está começando, você acha que sabe tudo, tá? Então você quer pregar, quer fazer tudo. Depois de um tempo, tá? Estudando, você descobre que você não sabe nada. E depois de alguns anos ali, pelo menos uns 4, 5 anos, você começa a entender alguma coisa, tá? Então é um processo para qualquer um que for fazer teologia ou qualquer outro curso, é mais ou menos nessa linha. Você já sai querendo fazer tudo, de repente você entende que você não entende nada daquilo que você achava que você entendia, ou entendia de forma muito rasa. Tá? E isso gera bastante, vamos dizer assim, sujeira na pregação, né? No sentido de que a pessoa começa a querer trazer o que é acadêmico para a igreja. E isso gera um problema, tá? Porque a mentalidade da igreja é diferente da mentalidade na academia. Tá? Na academia, você tem a liberdade de discutir determinados tópicos que a igreja não possui tal maturidade. Por exemplo, aonde que se encaixam os dinossauros nas escrituras, né? Durante um tempo eu preguei bastante mensagem a respeito disso, falando que os dinossauros estavam entre o versículo 1 e versículo 2 de Gênesis, tá? No início Deus criou os céus e a terra. Aí de repente passa por lá que a terra era vazia, tá? Enfim, e ali eu colocava os dinossauros, pegava um molho dos dinossauros e falava, não, é aqui, porque depois disso a Terra ficou vazia, então a Terra ficou vazia porque caiu um meteoro, esse meteoro poderia ser Lúcifer, que destruiu tudo, fazendo com que os dinossauros entrassem numa escassez, consequentemente morrendo, enfim. Assim, e nada disso está na Bíblia, tá, pessoal? Isso é um risco muito grande. São algumas possibilidades que podem ser discutidas no meio acadêmico, mas é muito perigoso discutir isso dentro da própria igreja, até porque muitas pessoas que ouvem podem aceitar isso como uma verdade, tá? E isso é um problema, ok? Então vamos lá, então. Esse era só um exemplo meu. Primeiro ponto aqui, ó, dizer que púlpito da igreja é um altar. Quantas e quantas e quantas vezes eu já não ouvi isso? E eu ouço de vez em quando nos dias de hoje, dependendo da igreja na qual eu visito, dizendo, ó, venha para o altar do Senhor. Aí as pessoas levantavam e iam lá para o púlpito. Altar é diferente de púlpito, tá? Púlpito é um local em evidência, onde o orador fica ali, ele faz o seu monólogo ali dentro daquele local de evidência, tá? Então, assim, normalmente é um lugar mais alto, é um lugar ali mais privilegiado acusticamente, porque todos os demais pessoas precisam ouvir, enfim, tá? É um lugar de destaque. Altar não, tá? Se nós pegarmos ali o que é o altar, a gente vai visualizar muito bem isso no Antigo Testamento, tá? O altar sendo não um local onde alguém pise necessariamente, mas um local de sacrifício, tá? Então não faz muito sentido a gente pegar e falar venha para o altar do Senhor, né? Então não faz muito sentido. Ali não é o altar do Senhor, é um púlpito. O púlpito é um lugar de destaque e você estando no seu lugar ou estando lá na frente não faz a menor diferença, tá? O mais importante ali é como está o seu coração diante de Deus.
ok? Então, esse é um outro ponto também que a gente poderia falar mais para frente, principalmente para o fato de aceitar Jesus, né? Tem muito dessa, né? Desde os anos 90 ali, no final dos anos 90, quando eu comecei a observar a igreja, eu vejo que muitas pessoas fazem aquele apelo, tá? E as pessoas aceitam a Jesus, tá? Nada disso está na Bíblia, tá, pessoal? A gente pode discutir isso com mais ênfase depois, entender até por que surgiu tal hábito, enfim, tá? Mas esse aqui é um exemplo, tá? De um objeto que está sendo alegorizado, está sendo trazido do Antigo Testamento para o Novo de forma alegórica. Segundo, é dizer que o pastor é um sacerdote, isso de forma literal, ok? Muitas pessoas chegam e falam, o sacerdote da igreja disse para fazer isso. Não existe o sacerdote da igreja. Existe o sacerdote do templo, tá? Isso existe, a gente vê descrições detalhadas a respeito das vestes, das atividades do sacerdote no templo, ok? E nós temos ali o sumo sacerdote, que é Cristo, tá? Fora isso, não existe um sacerdócio dentro da igreja, não. O nosso pastor fulaninho de tal, é o nosso sacerdote. Há casos, pessoal, em que, é claro que em sentido figurado, eu acredito que seja, né? Espero que seja, em que o pastor se veste de sacerdote, tá? Coloca aquelas pedrinhas no peito, aquela túnica, né? Enfim, e fica lá pregando e tal, com a roupa de um sacerdote, tá? Então, muito cuidado com isso. Não vamos misturar, tá? O ministério pastoral, a gente pode falar nisso mais para frente também, tá? Mas o ministério pastoral, ele é um dom de serviço, ok? Ele não é um cargo, né, uma função de liderança, ele é um dom de serviço. Quem tem o dom de pastorear, que pastoreie, ok? Que não seja impedido pastorear, ok? Mas a gente pode falar disso mais para frente também, desmistificar essa figura que hoje é tão exaltada, tá? De forma desnecessária, tá? Terceiro ponto, dizer que os músicos da igreja são levitas. Olha, dentro da visão celular, na qual participei durante um bom tempo, e eu queria ser lá um músico, a gente era considerado levitas, tá? E trazendo o que eles fizeram, não sei se vocês já conhecem o conceito, né? Levitas vem da tribo de Levi, que é uma das tribos de Israel, tá? Existe até hoje os descendentes de Levi, se eu não me engano ali, tá? Mas nenhum músico ali é descendente de Levi. E outra, nenhum levita da descendência de Levi foi músico, no sentido de, os caras ficaram ali tocando trombetas lá o tempo todo. Não, eles serviam ao templo, tá? Então um trabalho ali para aqueles que serviam o templo e não tem relação nenhuma com música, tá? Então dizer ali que os músicos da igreja são os levitas é um risco, tá? Pode dizer, mas cara, tá totalmente fora do contexto, nada, não significa absolutamente nada, mas isso pode gerar um problema, tá? Um problema porque você pode trazer mais alegorias de formas desnecessárias para dentro da congregação. Cara, aí que mora o perigo, porque aí pode haver apostasia, tá? Pode haver abandono de fé por conta de coisas banais, besteiras, tá? Próximo ponto, dizer que igreja física é o tabernáculo. Esse aqui também já ouvi bastante, ok? De pessoas que exaltam a construção, no sentido de que eu já participei ali de movimentos onde as pessoas entravam num terreno, tá? Tiravam os sapatos e ficavam pisando descalço no terreno, porque a palavra de Deus diz que quando você pisar, onde você pisar as plantas dos seus pés, eu te darei por herança. Então é um respaldo isolado, tá? Não é nem alegoria, isso aí, cara, não é nem alegoria esse negócio. E as pessoas fazem isso para profetizar, porque vai comprar. Na época, inclusive, houve diversas ofertas de sacrifício para comprar o negócio, comprou o terreno grande, bonito, né? Faltava carpinar, fazer os negócios lá, mas o terreno estava comprado, tá? A custo de sangue, porque tinha muita gente que gastou muito dinheiro ali, deu muito dinheiro
o pastor pagar, e acredito que o pastor ainda tenha ficado com uma dívida ainda que a igreja teve que pagar depois de algum financiamento ou coisa nesse sentido, tá? E, cara, acho que isso faz o quê? Sei lá, foi uns mais de 20 anos isso aí. Eu passei lá há alguns anos atrás e não tinha construído nada ainda. Então, assim, não faz muito sentido, tá? Então, não existe negócio. Ou é tabernáculo, tá? Que já não existe hoje, existem algumas réplicas aí, mas não existe o tabernáculo de Deus, tá? Isso não existe mais. Ou a igreja física, local, né? A reunião dos santos, onde a igreja, nós somos igreja. Então, assim, o local, a estrutura só se torna igreja quando os irmãos estão reunidos como igreja, ok? Então, muito cuidado com esse negócio aí de ficar endeusando aí, o local físico. Havia casos ali em que eu tirava meus sapatos para entrar na igreja, dizendo que ele era o local do avivamento. Acho que eu devo ter falado isso para vocês. Profetizando aqui é o local do avivamento, enfim, aqui lugar santo, tem que tirar o sapato. Não mistifica, tá? Simplifica. Outro ponto, colocar o método acima dos princípios. Tá, isso aqui, cara, acho que dá pra gente fazer uma aula só de governo dos 12, o modelo dos 12, que depois de um tempo lá do G12 virou M12. Eu não vou falar que isso é ruim, tá? Porque é um modelo interessante, barra um pouco assustador, assim, os aspectos, porque da forma em que foi criado, concebido, estruturado, dá mais no sentido de uma seita ou empresa do que necessariamente um modelo implantado para ganhar almas, tá? Então, muito cuidado, não coloque os princípios, os métodos do G12, ou seja, eu preciso ser líder de célula, eu preciso honrar o meu líder, tá? São palavras perigosas, tá? Eu já vi casos de muitas pessoas saindo da igreja por causa disso, né? Fica trabalhando no beat com as pessoas, no sentido de que, você pode provar, eu preciso perguntar para o meu líder se eu posso ir. Já começou errado, tá bom? Então esse modelo de liderança não funciona, tá? Não foi determinado por Deus, isso é uma fábula, tá? Muito cuidado, um método, ele é eficiente a partir do momento que ele não perde os princípios bíblicos. Então, se você está dentro dos princípios bíblicos, ok. Se você sai dos princípios para segurar um método, cara, aí você tá lascado. Você vai perder pessoas e você vai ser responsável por essas pessoas que você. Ok? Vamos lá, então. Próximo. Modelo de autoridade espiritual, que é basicamente. Espera só um instante aqui. Tem alguém chamando aqui. Que é basicamente o fato de você ter que responder para o seu líder a tudo que você for fazer, tá? Eu presenciei ali uma moça que foi perguntar ao pastor se podia ir para tal lugar. O pastor disse que não, acho que era uma festa da prima, uma coisa assim, e lá ia ter música do mundo e coisa e tal. E o pastor falou: não, você não pode, não, tá? Eu não deixo você ir. E a menina saiu chorando, tá? Chorando porque não pôde ir na festa da prima, porque o pastor não deixou. Olha o nível, tá? Como é que a gente vai ser luz do mundo, tá? Num local onde é bem iluminado. Então, muito cuidado. Então, filosofias e fábulas são falsas aplicações do texto ou espiritualização daquilo que deveria ser natural, tá? Então, a aplicação de culturas pagãs e gnosticismo dentro do evangelho. Muito cuidado com isso, pessoal. Bom, já chegamos ali a quase 15 minutos de aula. Valeu e até a próxima.